Que Jesus nos abençoe nessa nossa primeira parte desse encontro, dessa sexta-feira, 15, né? 16 de dezembro de 2011. Aniversário da Cíntia hoje. Ah, é? Ah, pois é, ué. Ela toda 16. Então vamos lá. Evolução em dois mundos, não é? O capítulo 6, evolução e sexo, né? Nós estamos na página 51, não é? No final do subtítulo Filtros de transformismo. Formas monstruosas aparecem e desaparecem, desde os anelídeos aos animais de grande porte, por séculos e séculos, até que as espécies conseguissem acomodação nos próprios tipos. Se essa informação é correta, eu não afirmo. Se essa informação é correta, o planeta Terra foi construído por estagiários siderais e não por criaturas prontas. Então, Deus é a ideia. Todos nós somos construtores de alguma forma no potencial de cada um. Deu bem? Então, esses estagiários, eles teriam, possivelmente, dentro dessa ideia da construção do planeta, mas também dentro daquilo que eles, da possibilidade de... Exatamente. Para que desse abrigo para... Exatamente. Todos os seres que vieram, né? Isso. Eu acredito o seguinte: um espírito pronto não precisa fazer por séculos e séculos essas experiências. De acordo? Então, a vida ela é estruturada numa sequência ininterrupta, onde nós quatro aqui, o que nós estamos estudando aqui, no grande amanhã, o que nós estudamos aqui, nós vamos já ter a ideia formada no nosso abstrato, que vai ser útil para nós treinarmos no concreto de quem não tem nada. Então o concreto não é o abstrato que eu gerei, mas o concreto é o abstrato que eu aprendi, e ao invés de eu gerar o concreto, eu experimento em criaturas inferiores a mim, onde nessa experimentação eu aprendo a transformar abstrato aprendido em concreto, materializado ou realizado. As criaturas que servem de matéria-prima para eu poder fazer essas experimentações, essas criaturas, quando chegar a vez delas de estarem no meu lugar, elas já terão os informes necessários. Ou seja, no fundo, nós não aprendemos, mas no fundo, nós reaprendemos o que vimos antes. De acordo? Tá. Então, com isso, eu penso que Jesus também estava na tradição desses estagiários, porque também não poderia, acho que o pai não poderia mandar algo mais superior que eles para a Terra. Com todo o preparo que falam que ele teve que se preparar não sei quantos anos para 41 gerações. Pois é, para poder, como se diz, faz uma... Não vai retroceder na matéria, né? Então, para fazer isso também, acho que só ele, né? Assim. Eu acredito que Jesus é nosso pai, que aprendeu com o nosso avô. Nós não temos acesso ao nosso avô, mas nós temos acesso ao nosso pai. Por quê? Porque Jesus está muito próximo ainda de nós. Certo. Sem redução do mérito dele.
Porque para nós ele é um superior insubstituível. Tanto que em João 14,6, Jesus no final do versículo diz lá fantasticamente: ninguém vem ao Pai senão por mim. Um detalhe: o Pai de Jesus é Pai de Jesus, só serve para Jesus e não serve para nós. Então Jesus pode ter visto o Pai dele, mas nós não vemos Deus, o Pai de Jesus. Mas nós vemos Jesus, que é a cópia desse Deus, desse Deus. Vocês sabem o que está em João 10,30? É fantástico. Eu e o Pai somos um. Deu bem? Deu aí? Aí quando ele fala isso, eu e o Pai somos um, ele tá querendo dizer que é em tudo? Fecha tudo? Então fecha tudo. Agora, fecha tudo de Deus para ele. Agora dele para o Pai dele, ele, em tese, nunca chegará ao nível do Pai. Por quê? Porque em João 5,17 responde isso. Diz lá: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Se Deus trabalha até agora e Jesus trabalha também, quando Jesus chegar no patamar do Pai dele, o Pai dele já está lá na frente. Deu ou não deu? Deu. Beleza. Deu aí? Deu? Agora, isso não importa. Exato, Nós temos que analisar um ponto fundamental. Não idolatremos ninguém. Porque se eu idolatrar alguém, eu paro no meu tempo nessa idolatria. Sim. Então eu me prejudico. Ponto fundamental. É um ponto fundamental. Isso. Não é? Todos nós somos tudo para quem nos gerou. Mas para nós. Nós nunca seremos esse tudo se não fizermos jus à geração que ele promoveu. Ou seja, Deus me gerou como uma ideia, mas o corpo sou eu que vou fabricar. Dentro daquilo ali, ó. Deu aí? Então você sintetizando, a ideia seria o espírito. A ideia seria o espírito. Só que o espírito como ideia não é espírito, é um pensamento. Deu aí? Protótipo. Ou isso. Deu aí? Bacana. Bacana, ué. Tá abrindo o leque. Então, né? Tenha paciência que a gente chega lá. É porque na hora que você falou desses engenheiros que poderiam ser estagiários, então como essa vida de Jesus tem essa história de que, por isso que eu lembrei na hora assim, será que se encaixa? Mexe muito com a cabeça da gente, né? Jesus para nós é um Deus no concreto. Sim, falou tudo. Agora ele é estagiário de alguém. Mas não pode abrir a boca e falar, não, senão é proceder para você. Pode não. Principalmente se for crente. Principalmente se for crente. Não é? Mas é assim mesmo, né? Pode seguir? Entre as que chegam à luz e as que se fundem nas sombras, traçam-se parentescos profundos. Fantástico isso aqui, viu? Agora vamos analisar. Entre as que chegam à luz, o que é chegar à luz? Entendeu? Só isso. O verbo é entender. Entender. Você quer chegar à luz, tá? Porque para o leigo, para o ignorante, chegar à luz é idolatrar o superior. É um erro nós idolatrarmos o superior. É um erro endeusar o superior. De acordo? Eu só queria perguntar uma coisa. Será que essa coisa toda de endeusar quem quer que seja é totalmente veio da fonte da religião? Será que os outros parâmetros também não colocam um endeusamento, não? Será que é tudo da religião, Miriam? Não, aí é o seguinte. Porque vamos abrir o leque nisso aí. Nós vamos abrir o leque, calma lá, ué. Né? Deixa eu engatilhar aqui, ué.
Não, porque às vezes eu escuto assim, religião. Não será que é só. Será que a religião também não bebeu de outra fonte essa ideia, não? Eles definem a religião como religar, né? Religar o filho ao pai. Só que tem uma ponte no meio do caminho. Quanto mais burro for o filho, mais tempo vai demorar para religar, entendeu? Para tentar lhe responder. Entendeu bem? Então as religiões deveriam ser escolas preliminares de vida. Preferem colocar as criaturas, os prosélitos, como adoradores de uma ideia inimaginável. Tanto que a primeira tese que entrou no planeta, no nosso caso, né, existencial, né, tudo que eles não têm resposta, isso é um mistério. Isso é um mistério, não existe mistério. O que existe é incapacidade provisória. Agora, quanto mais reterem os religiosos na ignorância, esse provisório será dilatado. Se bobear ao infinito, viu? Não é? Então, única solução que nós temos hoje, cuidemos de nós. Porque à medida que os demais que vêm atrás vão se cansando, vão exaudindo a energia da esperança que esperou sem realizar, aí a criatura dá um salto na busca de uma coisa diferente. Entendeu? Então, o que é um cético ao pé da letra? É um inteligente que não permitiu o cabresto. Isso é que é cético. Então, o cético é filho da contestação religiosa, deu? Sim. Deu mesmo? Deu pra... Não, tranquilo. É porque também tem um antropólogo, eu não sei o nome dele, ele é inglês. Depois eu procurar o nome, eu tenho em casa. Mas não é importante o nome, não. Então tá bom, não, pra mim não. Ele é um antropólogo que faz uma colocação que eu achei maravilhosa. Ele fala que a questão da adoração, ela está no reino primitivo do homem da caverna, que ele adorava a pedra, a natureza, o vento, e aquele ali ele criou nele aquela admiração. E ele fala lá de uma palavra lá que até hoje o homem ainda se vê complicado nessa situação do período da caverna. Ele precisa de desvincular da adoração, mas ainda através dos ancestrais não apareceu ninguém para falar, acorda, desperta. Apareceu um tal de Zé Miranda que está tentando fazer isso. Sim. Porque nós, de fato, não passamos de primatas do século XXI. Não é? O barbarismo que nós temos aí, não é? O setor do direito, né? Os policiais nunca trabalharam tanto quanto estão trabalhando agora. Sim, bastante. Não é? Você foi uma raposa, hein? Aposentou antes, né? Porque o bicho está pegando agora, não é? E eles têm que trabalhar e se defender, porque senão trituram eles, matam eles. Beleza? Quer dizer, nós não passamos de primatas pseudo-intelectualizados, porque à medida que eu desbravo o desconhecido no intelecto, eu preciso passar automaticamente a me adotar como um Deus experimentando a si próprio. Deu? Deu mesmo? Eu passo a ser uma criatura que está experimentando a si próprio. Ou seja, eu aprendo não é porque Deus me ensina, eu aprendo é porque o meu Deus está me ensinando.
Porque aquele Deus é de todos. O meu Deus é individual. Deu? Melhorou? Melhorou mesmo. Então, de novo. Entre as que chegam à luz, quer dizer, as formas monstruosas, né? E as que se fundem nas sombras, as que se fundem nas sombras é que estacionam. Não é? Traçam-se parentescos profundos. De novo, entre as que chegam à luz, quer dizer, acordada, e as que se fundem nas sombras, quer dizer, estão dormindo, traçam-se parentescos profundos. O que quer dizer isso ao pé da letra? Quem está dormindo é minha responsabilidade, entendeu? É duro. Se eu já acordei? Isso, exatamente. Eu fico para trás cuidando de quem ainda não acordou. Agora, por quê? Porque quem me é superior fez a mesma coisa para que eu me acordasse. Deu? Então a vida é uma interdependência, onde o mais grave eu chama-se separação de castas. Lembre-se da Índia, que é a separação de castas. A Índia hoje, apesar da vinda de um gigante chamado Gandhi, né, está pior do que naquela época de Gandhi. Entendeu? Realidade, é pura realidade. Entendeu, né? Pode pegar o próximo tópico? Sim. Aqui fala sobre os cromossomos. Estou vendo. E eu não lembrava. Os cromossomos, aqui está com A, né? Mas eu conheço com O, tá? Masculino. Os cromossomos permanecem imorredouros através dos centros genésicos de todos os seres, encarnados e desencarnados, plasmando alicerces preciosos aos estudos filogenéticos do futuro. Aqui acho que nós vamos gastar um pouco mais de tempo, viu? Até amanhã. Os cromossomos, o que são o cromossomo? O corpo do gene. O que é o gene? É a ideia entre o concreto e o abstrato. O que é o abstrato? O meu pensamento. Deu? Porque hoje eu fabrico todos esses elementos celulares porque Deus me deu esse potencial. Mas um dia Deus se afasta e eu vou criar esse potencial. É por isso que eu acho que o planeta Terra foi construído por estagiários. De acordo? Quer dizer, os superiores deles se afastaram, deram a instrução e se afastaram e deixaram eles por conta deles mesmos. Porque o planeta Terra nós temos situações anômalas aí, que nós estamos sujeitos às intempéries da natureza, onde essa sujeição não é só porque são estagiários ou engenheiros de terceira categoria, mas é porque nós precisamos dessa circunstância para a gente, quando souber usar a nossa inteligência em plenitude, fazendo com que a nossa consciência brilhe, que a nossa consciência é para brilhar, não é para ter medo, não. Nossa consciência e luz são sinônimos. De acordo? Quando chegar essa ocasião, nós poderemos automaticamente passar de usufrutuários do campo celular. Nós mesmos iremos fabricar o campo celular. Para fabricar o campo celular, tem que fabricar moléculas. Para fabricar moléculas, tem que fabricar átomos, que no nosso caso é o mais próximo de nós, o átomo. Para fabricarmos um átomo, nós aprendemos que um princípio inteligente livre viaja espaço afora.
e é atraído pelo lixo atômico correspondente ao seu nível evolutivo. Vai agregando lixo atômico, vai levemente entrando em curvatura. Quando entrar em rotação, nasceu um átomo. Deu aí? Agora, isso tudo é porque Deus permite. O certo é Deus não se intrometer. Nós é que vamos fabricar isso. Deu? Deu aí? Nós vamos fabricar tudo. Tudo. Entendeu? Vai ser super interessante fabricar um princípio inteligente. O princípio inteligente, não. Mas nós vamos comandar o princípio inteligente. Tudo que existe. Porque um princípio inteligente à deriva, você colocando ele num núcleo atômico, o princípio inteligente, você fabricou tudo. Porque o princípio inteligente está desgovernado. Quando você atrair um princípio inteligente para um determinado lixo atômico, você vai construir um corpo, qualquer corpo de qualquer coisa, você está aprendendo a comandar o inferior que foi você. Então você foi o inferior sem saber nada dessa inferioridade. Agora você já sabe. Então, para você chegar ao grande Deus, você tem que começar pelo pequeno Deus. Sim. Porque um princípio inteligente é um pequeno Deus. Certo, mas a título de aprendizado, por que não fabricar princípio inteligente? Porque o princípio inteligente, ele é derivação do chamado Deus. Porque você fabrica unindo duas forças, uma inerte, centrípeta, e a outra em movimento, centrífuga. Não foi você que gerou a centrífuga, você nasceu na centrípeta, deu? Mesmo? Aí está o ponto-chave. Ponto-chave. Por quê? Porque um princípio inteligente que nada é, nada sabe, está dando vida à lama, deu? Não é mesmo? Deu. Ou excrementa, escolhe, se você quiser. Se quiser. Mesmo? Uma criatura que não sabe nada de nada, se nós analisarmos com calma, ela nasce em um ambiente onde ela fede, desceu. Porque não sabe nada de nada, então veio do lixo, da lama. Sim. Entendeu bem? Sim. Então tem umas informações de André Luiz também, né? E daquele Ranier que fala naquela obra O Abismo, né? Sobre os espíritos desencarnados que fogem da luz. O que são ao pé da letra espíritos desencarnados que fogem da luz? São espíritos que se teimam em serem princípio inteligente, deu? E fugindo da luz tem que ir para a lama. Lembra-se, André Luiz, né? 8 anos, a deriva. Por quê? Porque o orgulho dele exigiu isso. Entendeu? Então, pelo que você está colocando aí, nós vamos ter possibilidade lá na frente de manipular essas duas forças. Tudo. Nós só seremos espíritos, Wagner, se na tabela do 0 ao 14, que é do pH, nós vivermos entre o 7 e o 8. Porque o 7 nos dá acidez ou sofrimento. O 9 nos faz ficar prepotentes, viu? Então, o que é a gravidade ao pé da letra? Eu comando duas forças, viu? Isso aqui é gravidade. Por enquanto, o chamado Deus é quem comanda. Não é bem? Bom. É como se eu tivesse que estar com a outra, o 7. Eu estou entre o 7 e 8. Eu tenho que estar entre esses dois. Entre esses dois, não permitindo que nenhum dos dois mande em você. Porque você é obrigado a sofrer hoje. Porque você está do 7 para baixo, desse Deus. Entendeu?
Quando você tiver do 8 para cima, você vai fazer os outros sofrerem. Deus é cruel, viu? Disse assim, tem o positivo, vamos falar, o 8 é o positivo e o 7 é o negativo. Então, eu estou no meio, é como se fosse um para me lembrar que eu não posso extrapolar nem de um lado nem de outro. Isso. E vice-versa. Ou seja, Mateus 6, eu acho que é 34. Ninguém pode servir a dois senhores. É 24, 6, 24. Vai cair lá, gente. Né? A gente passa dos 30, é um desastre. Deu bem? Ninguém pode servir a dois senhores. Quem são esses dois senhores? Força centrípeta, o ego. E força centrífuga, Deus. E eu assino embaixo. Ponto de equilíbrio. Isso. Ponto de equilíbrio. Então, o desafio é nós estarmos neutros. Neutralidade e gravidade são sinônimos, tá? Nesse caso, obviamente, né? Tem outros casos, provavelmente não. Certo? Não está em análise e os outros casos. Mas nesse caso, a neutralidade é tudo. Certo? Na neutralidade, eu vivencio a gravidade. Se eu estiver no concreto, o ego comanda. Se eu estiver no abstrato, o eu comanda. Lembra-se Mateus 4, a tentação de Jesus? O ego estava comandando, viu? O ego estava comandando, mas sugestionando ao mesmo tempo. Se me adorares, eu te darei tudo isso que você está vendo. Entendeu? Só que tem um detalhe. Jesus não precisa de coisas. Então ele recusou, exato. Jesus não precisa de coisas. Mas por que ele não precisa? Porque ele as tem dominadas no abstrato, que é o eu, que é a força centrífuga. A força centrífuga é: eu circulo na centrípeta sem me deixar ser sugado pela centrípeta. Deu ou não deu? Deu mesmo? Beleza. Deu aí, está muito difícil. É difícil, mas vocês estão prontos para ouvir isso. A maioria não está. É uma pena, né? Mas nós vamos ter que esperar por eles. Isso aqui dói, viu? Isso aqui dói. Mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Alguém disse eu venci o mundo. Esse é o paliativo. Isso. Então, de novo, entre as que chegam à luz, ficou claro, gente, sobre luz. Não, tranquilo. Não, né? Agora nós somos promoção. Nós estamos. Então, desculpa. Só promoção. Então, desculpa. Então, eu me perdi. Só Porque eu não li ainda, não. Você deu só uma pincelada. Você deu só uma pincelada no cromossomo. Os cromossomos permanecem imorredouros. Não. Aí está errado. O cromossomo é um corpo que tem princípio, meio e fim. O cromossomo aprisiona o gene. Mas ele está falando do concreto, do abstrato. No abstrato, ele não permanece a vida nele? Abstrato. O abstrato tem só a ideia sem ter o corpo. Nós, quando nossos corpos morrerem, nós seremos genes sem corpo cromossomial. Vai, completo. Coçou e não. Mas mentira, que ele estava ali matutando. Vamos tirar o raciocínio. Garoto, tem uma lenhada aqui. Entendeu bem? Entendi. Entendeu mesmo? Então, cromossomo é um corpo de carne em tamanho pequeno. Certo. Deu aí? Cromossomo, no nosso caso, Sim. corpo de carne.
Agora, cromossomo no perispírito é um fato, existe. Só que é um concreto meio e não um concreto inteiro. Vê se deu. Por quê? Porque o perispírito é uma espécie de cola que cola o abstrato no concreto. Por quê? Porque eu não tenho evolução para eu girar em torno do meu corpo de carne sem que o meu corpo de carne interfira em mim. Então eu, o espírito, estou preso do corpo de carne. Embora Kardec tenha uma questão lá que diz textualmente: o espírito não está preso no corpo como um pássaro numa gaiola. Perfeito. Quando for espírito. Nós não somos espíritos. Sim. Nós somos projetos. Por que nós somos projetos? Porque não somos nem princípio inteligente, reino animal, e nem espírito, reino nominal. Agora, por que Deus me deu um corpo nominal? Porque enquanto eu não sei viver, Deus me carrega, entendeu? Deus que eu digo é a civilização espiritual que cuida disso. Se for deixar por nossa conta, meu caro, o nosso corpo desencarna e nós nunca mais voltaremos ao palco da vida, se não existirem as civilizações para nos empurrarem, onde eles estudam as características psicológicas de um pai, com as características psicológicas de uma mãe, faz atrair os dois, para os dois dizerem eu lhe amo. Mas a finalidade não é os dois, é o filho que vai nascer, besteira. Isso é que é planeta de provas e expiações, deu? Quer dizer que aí nesse contexto os pais não é choromelo. Os pais são apenas máquinas de fabricar filhos. Deu? Só isso. Não tem nenhuma representação. Tem hoje, não. Mas mesmo aquele filho que um dia vai ser pai também, então ele vai ser pai. Para você, Wagner, gerar um filho com essas características, você tem que gerar você com essas características primeiro. Você já falou isso, sim. Então, não adianta eu rezar, olhar para o céu e dizer, Papai do Céu, me socorre. Ele não vai me socorrer. Sim. Como eu não sei viver, quanto pior, melhor. Por quê? Porque eu vou cansar mais depressa. Porque quanto melhor, eu não me canso. Aí vai demorar mais e mais. Não, vai ficar indefinidamente. Aí Deus está sendo burro comigo, Deus? Ou não? Eu não vejo Deus como uma criatura boa, não. Não, e ele colocou também em nós uma coisa chamada insatisfação. A insatisfação é boa. A insatisfação, no caso de uma humanidade, provas e expiações, Wagner, o meu espírito é superior ao meu corpo. Entendeu? O certo é o meu corpo, fabricado por mim, está no nível do meu espírito. Só eu farei isso, Deus não. Entendeu? Porque se ele fizer isso, ele me estraga, viu? E como? Deu aí? Descadente de provas e expiações. Já existem pais estragando os filhos. Que é o que mais tem, Estragando uma vida. Um pai que diz, eu não permito que meu filho sofra, gozado, Deus permite. Né? Então, os cromossomos permanecem morredouros. Não. A ideia cromossomial é que permanece morredor. Deu, né? A ideia. Para o cromossomo existir, tem que existir um espírito desse teu. Cromossomo de um corpo. Por quê? Porque se não existir o espírito, nunca se fabricará um cromossomo. Entendeu? O que é a fábrica de cromossomos? São os 9 meses no útero materno. Sim. Isso é que é fábrica de cromossomos. Entendeu? Agora, nós, na nossa ignorância, fabricamos porque Deus nos ajuda. O certo é nós fabricarmos sem Deus nos ajudar. Quando nós chegarmos nesse ponto, eu vou escolher os melhores princípios inteligentes de Deus para comandar os melhores núcleos atômicos. O aglomerado de núcleos atômicos de átomos vai constituir moléculas e moléculas células.
certo? O cromossomo está na célula, o cromossomo não está no átomo, tá? No átomo, o cromossomo está em perispírito, entendeu? Porque não temos outro termo para chegar lá. Ele está em perispírito Em perispírito, no átomo. Agora, na célula está encarnado. Está em ação. Está em ação. Por isso é que tem um princípio inteligente comandando dezenas, centenas ou milhares de princípios inteligentes dentro de uma célula. Deu? Quer dizer que qualquer análise dentro do átomo ainda está em estado de preparação. Latência. Existe. É um fato. Só que não... Esperando o momento. Não nasceu. Porque é preciso um comando externo. Porque um átomo é comandado por um princípio inteligente que se aprisionou sem saber. Viaja vários espaço cósmico, né? O magnetismo do lixo atômico em ressonância magnética com a energia expelida pelo princípio inteligente, porque um princípio inteligente é um sol sem planetas para guiar, deu? Sim. Tá claro? Tá claro. Então, ele começa a atrair a energia livre, solteira, do lixo atômico disponível por onde ele passa. Aí ele vai ficando mais pesado e entrando em curvatura, até entrar em rotação. Quando ele entrar em rotação, é uma força centrífuga aprisionada na rotação da centrípeta, deu? Deu aí mesmo? Tem que ir devagarinho, que é difícil, né? Não é difícil? Não é? Tá dando? Mamão com açúcar? Virou até churumemos. Wagner, eu me esforço tanto, hein? Pois eu me esforço tanto. Isso é que é depreciar. Você está desfazendo da minha pequenez e inteligência? Não, nem da sua, mas você tem que ir lá. Sim, mas é porque a gente estuda, eu estou conectado. Eu vou contar só um segredo para você. Eu trago aqui a minha tomada invisível, já ligo lá no cérebro dele. E vou sugando, ó. Sugando tudo, vocês não entendem isso. Estou contando só para você, é um segredo. Estou aqui conectado, né? E o mais bonito, eu acreditava antes que a vida estivesse na força centrífuga. Não. A vida está na vontade que gera a força centrífuga. Deu aí? Ai, que bonito, né? Não é? Beleza. Porque o espírito e nada são a mesma coisa. Passa a ser alguma coisa exercendo a vontade. Deu? Deu aí? Espírito, vontade, pensamento, campo mental. E lá vai, os 7, né? Não falei o resto porque eu não me lembro, viu? Ontem falou todo certo. Exatamente. E dei sorte, viu? Porque é difícil, né? A gente Você procura conectar mentalmente com ele, você tá. Não, com certeza. E ainda ajuda. Ainda ajuda o amigo espiritual a me fornecer energia roubada de um. Porque a gente quer, então automaticamente o amigo espiritual Ela está do meu lado aí. vamos associar. Eu aprendi com o professor do Pitágoras, nenhum professor ensina nada, é o aluno com aquela sede de querer aprender, busca e capta. Eu ligo a minha tomadinha. Eu sou um ladrãozinho honesto, honesto que estou querendo aprender. O professor é um papagaio que fala, só que fala buscando uma energia que ele não tem evolução para buscar, mas a energia vem até ele. Que é o aluno que vai. Exatamente. Entendeu? Então, os cromossomos permanecem morredores, ficou claro, né? Através dos centros genésicos de todos os seres. Centro genésico é uma célula, tá? Só existe o gene a partir de uma célula. Não existe o gene no átomo. Deu? Sim. No átomo tem a informação. De acordo? Ou o perispírito do gene. Já está lá. Isso. Deu, né? De todos os seres, encarnados e desencarnados. Muito bem. Encarnados
é concretizável no corpo de carne, e desencarnado está concretizado no imorredouro, que o perispírito é imortal. O corpo de carne é mortal, o perispírito é imortal e o espírito é eterno. Deu? Deu mesmo? Deu. Plasmando alicerces preciosos aos estudos filogenéticos do futuro. O futuro é hoje, tá? 16 de dezembro de 2011. Para nós aqui. Futuro é hoje. Porque lá fora eles não se prepararam ainda para isso. Já vou? Estão sonhando. Isso, então não se preocupem. Porque quando eles quiserem avançar, vão sugar de nós a nossa energia do que nós aprendemos. Onde quer que estejamos, vão sugar a energia. Que energia? As informações arquivadas no cérebro do nosso perispírito são biblioteca cósmica ambulante, viu? Deu aí? Muito bom. Deu? Estudos filogenéticos, quer dizer, o estudo da filogênese, né? Do futuro. Então, o futuro é hoje, 16 de dezembro de 2011. Tá claro aí? Para nós, só para nós. Tá bom? Muito bom. Então, próximo subtítulo: Descendência e seleção. Só aí, gente. No nosso caso, gente, a descendência tem vínculos com a espécie, mas a verdadeira descendência virá a ter vínculos com o espírito. Então, enquanto eu não sei viver, qualquer pai, qualquer mãe com as características coincidentes serve. Agora, quando eu souber viver, eu mesmo vou escolher o pai ideal e a mãe ideal. Não é? Se eu for vaidoso ainda com sabedoria, eu vou escolher pais superiores para eu não ter trabalho. Mas se eu não for orgulhoso, que é um direito do espírito, o espírito faz o que ele quer, né? Se eu não for orgulhoso, eu vou escolher pais inferiores para poder transferir para eles a minha genética, deu? Porque no parágrafo abaixo diz lá, genealogia do espírito. É isso que eu adiantei e falei para vocês. Né? Então, descendência e seleção. A descendência é na espécie. O certo é ser uma descendência na evolução do espírito. Deu? Deu, né? Seleção, né? Os animais, se vocês analisarem bem, quem tem um animal de estimação, não deixa ele cruzar com qualquer animal, deu? Isso é a seleção, deu? Quer dizer, nós estamos, senhor que nós sabemos, mas nós estamos treinando como fabricar animais no grande amanhã, porque por enquanto é Deus que fabricou. Sem nós saber, nós estamos treinando. Já deu, né? Vem alguém, né, chamado Platão, né, e diz, ninguém aprende nada, todo mundo reaprende tudo, deu? Deu, né? É por aí, deu? É justo lembrar, no entanto, que os trabalhos gradativos da descendência e da seleção, que encontrariam em Lamarck e Darwin expositores dos mais valiosos, operavam-se em dois planos. De novo, agora analisando. É justo lembrar, no entanto, que os trabalhos gradativos da descendência e da seleção, que encontrariam em Lamarck e Darwin, muito bem, Lamarck e Darwin fizeram experimentações de fora para dentro, sem saberem, treinando para quando eles estiverem prontos,
fazer as mesmas experimentações de dentro para fora. Deu? Então nós não podemos condenar nada, porque está tudo certo. Deu? Expositores dos mais valiosos operavam-se em 2 planos. Tudo é sempre operável em 2 planos. É operável. Não é? Tudo. E atualizado. E é isso mesmo, bonito. Não é? Se eu não sei viver, quanto pior o meu pai, quanto pior a minha mãe, melhor. Agora, eu não tenho evolução para isso, senão eu iria escolher o pai melhor e a mãe melhor. Então, essa operação vem do plano espiritual. Deu? E com outro detalhe, o espírito que está na minha frente só poderá seguir viagem quando eu tomar o lugar dele. Isso é que é o mais bonito. Já pô? Eles não podem, né? Sem deixar, porque não pode haver elo quebrado. Já pô? As crisálidas de consciência dos reinos inferiores, mergulhadas em campo vibratório diferente pelo fenômeno da morte, justapunham-se às células renascentes que continuavam a servi-las, colhendo elementos de transmutação para a volta à esfera física pela reencarnação compulsória, sob a orientação das inteligências sublimes que nos sustentam a romagem, circunstância que nos compele a considerar que o transformismo nas espécies, não é das espécies não, tá? Por que nas espécies? Porque isso é compulsório, não é um transformismo, é programado de mim, é programado do chamado Deus, está claro? Como também a constituição de espécies novas, em se ajustando a funções fisiológicas, expansão e herança, baseiam-se no mecanismo e na química do núcleo e do citoplasma, em que as energias fisiopsicossomáticas se reúnem, voltando e analisando. As crisálidas de consciência. Crisálida é uma informação em forma de um chip que não tem uso pela vontade própria. Por isso é que é crisálida, tá? Informação. Informação. De consciência. Quer dizer, no reino nominal, agora é que nós estamos sabendo o que é consciência. Já vou? Porque antes a pessoa é honesta, trabalhadora, cumpre o dever, não faz mal a ninguém, não prejudica ninguém. Mas isso não é consciência. Isso é opção inconsciente. Se é inconsciente, é sem consciência. Deu? Deu aí? Porque essa coisa que ele cita, ele ainda não entendeu que isso é obrigação. Ou melhor, dever. Exato. E todo mundo quer colocar direito. Não é direito, é dever. Exatamente, é. Todo mundo, minha filha, eu quero meus direitos e os deveres. Pois é, ué. Ninguém briga pelos deveres. Consciência também é mecânico, né, Nina? Essa inconsciência é um chip. Um chip que tem um registro lá. Todão. Né? Todinho. O que a eletrônica avançou hoje, avançou graças a uma inteligência sozinha, que criou essa opção de coisas aí bonitas, né? Não é? E cada dia reduz mais o tamanho. Reduzindo mais o tamanho, sem saber, nós estamos entrando no abstrato. Deu? Deu, né? Porque o processador do computador, ele é o quê? Ele é eu chamo de galinheiro de transistor, que está hoje na fase de tantos bilhões de transistores. Galinheiro. É. E os primeiros computadores ocupavam quarteirões. Pois é, mas deixa eu te falar, quem está entrando na realidade é o Criador.
o que criou. É o que criou. Porque Isso. quem usa o ar, ele não sabe ainda, né? A maioria, né? O usuário não sabe porque Deus está se intrometendo na nossa inteligência para ver se a gente acorda. Porque o certo não é alguém criar algo para eu gozar. É. O certo é dividir o gozo. Entendeu? Aí quando a gente. Ficou claro? Aí que eu. O Teddy Hernani fala, né, que o homem, a tecnologia avançou e o homem. E o homem parou. Parou. O homem parou. Nós não passamos de primatas usufrutuários de benefícios indevidos. Isso. Entendeu? Porque o homem está, a lei de adoração, o homem hoje está adorando a tecnologia. A tecnologia. Parou no tempo. Parou no tempo. Lei de adoração e burrice é uma coisa só. São sinônimos. Entendeu? Eu não existo para adorar. Eu existo para amar. Para eu amar alguém, eu tenho que primeiro dar tanto amor a esse alguém, que esse alguém vai ter medo de me perder, entendeu? Entendeu? Vocês são horríveis. Mas tem um caso aí complicado, eu não vou entrar nessa questão, tem um caso aí complicado. Que caso? É o desse alguém falar assim, eu quero ser amado. Ah, sim. Aí. Quem fala eu quero ser amado é um tolo. Né? Porque o certo é ser tão melhor que os outros, que aquela criatura vai querer me amar. Entendeu? Fica entendido que tolo e saco de pancada não merece ser amado, entendeu? Vamos lá assim, ó. Não dá assim, não é? Então, as crisadas de consciência, ficou alguma dúvida? Não? Dos reinos inferiores, quer dizer, nos reinos inferiores não há consciência. O que há é uma consciência dormindo. De acordo? E a humanidade está continuando dormindo. Mergulhadas em campo vibratório diferente. Campo vibratório. Eu posso viajar entre os 7 e 8 da escala do pH e eu insisto em ficar dos 7 para baixo, entendeu? Isso é que é campo vibratório diferente. Pelo fenômeno da morte. Muito bem. Se eu não sei viver, morre o corpo e morre o espírito, porque desperdiçou o tempo, entendeu? Deu, né? Quer dizer, vai fazer jus à nova reencarnação. Reencarnar e repetir o passado é a mesma coisa. Não existe presente para a humanidade. Deu, né? Justapunham-se as células renascentes que continuavam a servi-las. Células renascentes. Vamos lá analisar isso aí com bastante calma. O que morre numa célula não é o princípio inteligente que saiu do comando da célula. O que morre na célula é a proteína que mantém a célula viva. Agora, um princípio inteligente que sabe comandar, ele, antes daquela célula, aquela proteína enfraquecer-se, já está viajando outra proteína para pôr no lugar. É por isso que a humanidade precisa de alimento, entendeu? Alimento e substituir proteínas é a mesma coisa. Entendeu? Quando soubermos viver, nossas fossas nasais irão atrofiar nossos lábios, viu? Porque o ar atmosférico tem tudo que está nos alimentos. Deu aí? Mesmo? Né? Então vamos lá. Essa obra é fantástica, gente. Agora, se nós voltarmos a estudar essa obra daqui a 10 anos, nós vamos descobrir muito mais coisa. Se eu não estiver mais aqui, vocês estarão. E vocês darão sequência ao primeiro empurrão. É por isso que ninguém pode se considerar um Deus.
Apesar de Jesus em João 10,34 dizer, vós sois Deus. Sim, eu sou um Deus, de mim para mim. Quando eu me fizer um Deus de mim para vocês, eu perco a minha propriedade, deu? Colhendo elementos de transmutação para a volta à esfera física. Elementos de transmutação. A cada encarnação da proteína que abastece a célula, a cada encarnação da proteína que abastece a célula, eu posso melhorar essa proteína ou piorar, viu? Pela força do pensamento. Viu? Então, um espírito comanda o corpo inteiro. Sem saber, comanda 50 trilhões de células, viu? Eu só queria que você voltasse um pouquinho, quando fala que justapunham-se as células renascentes daquelas que estavam morrendo, como é que seria isso? Acontece o seguinte, a matéria-prima do corpo cromossomial morre, Certo. mas entrando mais proteína, dá uma nova vida àquele corpo cromossomial que morreu. O corpo cromossomial é o corpo do perispírito do gene. Certo. Entendeu? Não, não entendi. Entendeu, né? É complexo e é bonito, né? Pela reencarnação compulsória. Não, falando em célula, não há reencarnação e muito menos compulsória. Se referindo à célula, o que é encarnação sem o compulsório. Compulsório é algo que é obrigado. De acordo? Pois é, mas aqui está falando assim, aqui no caso, é uma preparação para reencarnar isso aqui, não é? Não Aqui, é numa reencarnação. Olha o início aqui, as crisadas de consciência dos reinos inferiores. Certo. Nós temos que tomar como tópico isso. Certo. Deu? Deu, né? Então não é reencarnação. É encarnação sem ser compulsório. Porque compulsório é obrigado. Agora, nos reinos inferiores, no campo celular, não há nada de compulsório. Compulsório e obrigado é a mesma coisa. Então, Compulsório e punição é a mesma coisa. então Viu? não podia ter posto reencarnação aqui, não. Mas ele já fez demais, né? Não tinha ajuda de ninguém. Não é? 1930 e pouco. Aqui, a mensagem, 1958, tá aí a uma data. coisa tão difícil, né? A data. Esse 58 é a psicografia, mas André Luiz existiu muito antes. Entendeu? Talvez no início do século passado. Não é? Ficou claro? Tem dúvida? Enquanto nós estamos poucos assim, é bom a gente aproveitar e esmiuçar bastante, né? Sob a orientação das inteligências sublimes, isso. Aí está perfeito. Sob a orientação das inteligências sublimes. Por quê? Porque eu sou um usufrutuário sem merecer. Deu? Deu aí? Isso. Que nos sustentam a margem. Ou seja, nos mantém na vida. Ainda dá tempo aí? Bastante. Circunstância que nos compele a considerar que o transformismo das espécies, ao pé da letra, gente, não existe transformismo das espécies. O que existe é a evolução das espécies, onde os engenheiros siderais estão aprendendo, treinando, usando o planeta para eles evoluírem. Então não são as espécies que estão evoluindo, são eles que estão evoluindo, fazendo as espécies evoluir. Deu aí? Então essa palavra transformismo não encaixa, né? Não bate bem com a lógica. Entenderam bem? Porque, como está ali, transformismo das espécies, quer dizer que as espécies estão evoluindo. Não. Elas são obrigadas a evoluir por uma força externa. Não é? Não interna. Não interna. Deixa um cachorro que foi... Por isso que fala compulsória, né, menina?
Mas a compulsória é obrigado, Pois é. é prisão. Empurrado, Pois é. impulso. Não há prisão. Por exemplo, a compulsória, no caso aqui, não seria porque eles aqui estão comandando essas espécies, assim, estão acompanhando, ou como se diz, empurrando elas, não? O que eu entendo de compulsória, quer dizer, é algo lei de causa e efeito. Isso é que é compulsório. No caso da célula, que está falando sobre a célula, não tá? Cada célula não existe lei de causa e efeito. De acordo? Então, agora isso não tira o mérito, Lógico, a grandeza desse André Luiz, que graças à grandeza dele que nós estamos podendo analisar e acrescentar. Deu? Tem dúvida aí? Não? Como também a constituição de espécies novas, isso. Constituição de espécies novas é por aprendizado desses espíritos e não as espécies que se transformarem em novas, entendeu? Elas não têm evolução para isso. Um cachorro será cachorro eternamente se o plano espiritual não encaminhar. Nós, a humanidade, seremos sofredores eternamente se o plano superior não nos der um empurrão. Ele dá o nome de Deus. Só que as religiões consideram um Deus baba. O certo é um Deus que nos empurre. Mas o esforço tem que ser nosso. Porque babá dá um sentido de eternamente cuidando de nós. Deu? Isso é piada. Deus e Jesus promoveram um casamento espiritual que gerou a humanidade, entendeu? Tem outros espíritos superiores. Não me pergunta, esse eu não sei empurrão que Deus, você fala que é de Deus para nós, no caso são as intuições, vamos falar. Esse empurrão são as intuições substituindo o instinto, que no reino animal é instinto. O instinto não tem empurrão, é um chip. Né? Enquanto que intuição, você pode melhorar ou pode piorar. Você pode arranjar um emprego ou roubar um banco. Fica a seu critério. Deu? Deu, né? Em se ajustando a funções fisiológicas. Então, função fisiológica. A fisiologia é força centrífuga em movimento aprisionado na centrípeta, que é o corpo biológico. Deu? Deu? Deu mesmo? Deu? Vamos botar difícil. Deu, né? Então, físio quer dizer movimento. Logicologia é estudo do movimento. Então, físio não é físico. De acordo? Não é? Expansão e herança. Para uma célula não há nem expansão e nem herança, porque é empurrado de fora para dentro. Não é a célula que evolui porque pensa, mas quem pensa é que faz a célula evoluir ou retrogradar. Deu? Baseiam-se no mecanismo e na química do núcleo do citoplasma. Analisando aqui, ó, baseiam-se no mecanismo. Que mecanismo é esse? São órgãos constitutivos de uma célula, deu? Isso aqui é mecanismo, órgãos. Parece incrível, não parece? Pode ter outro nome, que um dia vai descobrir, mas hoje não tem. Não é? Então, mecanismo são os órgãos constitutivos de uma célula que trabalham mecanicamente, não raciocinam, deu? E na química do núcleo? Química do núcleo. Se é núcleo, está em movimento. Se está em movimento, é a física que está movimentando a química, deu? É meio difícil assim, né? Citoplasma, né? E do citoplasma? O que é o citoplasma? O citoplasma nada mais é do que um líquido aquoso, se é que a gente pode dizer isso,
retido numa membrana imaginária da célula, onde essa retenção faz com que o núcleo se lubrifique constantemente, deu? Então, o citoplasma lubrifica o núcleo. E o citoplasma é que é o retentor das proteínas a serem sugadas pelo o olho do núcleo. Deu? Vamos dizer assim, né? Ficou claro? Citoplasma de uma célula é o líquido amniótico de uma bolsa de uma mulher que está gerando um filho. Deu? A bolsa dentro do útero é em tamanho gigante, o que é uma célula. Não tem modificação nenhuma, tá? Tá, né? Tem acréscimo, mas modificação não tem, né? Em que as energias fisiopsicossomáticas se reúnem. Então, físico, psico é o perispírito, soma é o corpo. Deu? Não é? Então, nós temos aqui, nós temos físio, nós temos a física. Psico, nós temos a biologia mental. E somático, o corpo, que compõe toda essa célula. Tá claro? Tem dúvida? Não. Eita, beleza. Dá para entrar no próximo? Acho que não dá não, né? Dá não. Então, que Jesus nos abençoe, nos ampare e continue nos ajudando para que a gente possa sair dessa, né?